Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá entender o nosso desafio passado para algumas pessoas conseguirem se situar como é que nós resolvemos o último desafio, né? Eu vou exemplificar tudo aqui nesse editor de código online para JavaScript chamado playcode.io. Eu não conhecia esse editor, na verdade, acabei de conhecer agora para poder fazer essa exemplificação aqui para vocês. Então, eu vou eliminar esse código aqui, padrão que aparece aqui, e eu já aumentei aqui o tamanho de letra, como a maioria deve estar no mobile, então acho que vai dar para ver. Vamos lá, a nossa função, ela se chamava soma, então nós tínhamos aqui uma função chamada soma, e ele recebia dois parâmetros x e y. E aqui dentro, a única coisa que ele fazia, retornava a soma desses dois parâmetros que nós já tínhamos passado lá em cima. E aqui ele simplesmente dava um console.log na função soma, passando como parâmetro o 3, e o segundo parâmetro era o chamamento da função soma, passando novamente 3 e 7. E o objetivo era identificar se tinha algum erro no código, e obviamente tem um erro, como já está a dizer aqui, que a função w, o parâmetro w, ele está indefinido, né? Então a primeira coisa era identificar o erro que era aqui, que ao invés de eu somar o w e não existe no parâmetro, eu tinha que passar o y, e o resultado dava 13, assim como algumas pessoas conseguiram resolver esse exercício aqui. Mas vamos entender por que isso aqui aconteceu. Bem, primeiro, se eu comentar essa linha aqui, e aqui eu chamar, por exemplo, um console, vamos lá, eu vou chamar aqui um console.log, e eu quero entender que tipo de dado retorna essa função soma. Então, eu posso simplesmente dar typeof, ou seja, eu quero saber qual é o tipo dessa função soma, typeof de soma. E vocês podem ver que aqui ele está a dizer que o soma é um número. Então, automaticamente, se soma é um número, eu posso passar ele como parâmetro no chamamento da função. E vejam que eu posso muito bem, por exemplo, dizer assim, eu tenho aqui uma variável chamada parâmetro 2, por exemplo, e esse parâmetro 2 vai ser igual a soma recebendo 3 e 7. E eu posso voltar para cá, apagar esta linha e dizer que aqui o segundo parâmetro, ao invés de ser este aqui, vai ser o parâmetro 2. E pode ver que o resultado aqui também é o mesmo. Então, há um pequeno problema aqui, talvez, que vai ser de chamar essa função de função recursiva. Havia algumas pessoas no grupo a chamarem isso de recursividade. Isso não é recursividade. Recursividade é uma função que chama ela própria, que não é o que está acontecendo aqui. A função soma não está a chamar ela própria, apenas coloca dentro de um dos parâmetros dela o chamamento dela. Seria a recursividade se eu fizesse assim, soma igual a x mais soma de x e y. Isso aqui seria recursivo, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo desafio. E Lucas, controla a boca. Lucas tem mania de boca.